Boa tarde a todos. Aqui mais uma reunião da Iniciação Científica Júnior, dos alunos participantes da MobFog de 2022. E hoje, 24/9, às 16 horas, teremos uma aula com a professora Gabriela, ex-aluna da MobFog. Também, isso. Estudante de graduação de Química, falando sobre a estequiometria. Uma palavrinha comprida, né? Mas vamos esperar aqui, chegar mais umas pessoazinhas, né? Hoje, domingo, né? O pessoal assim, tá? Não tem jogo do Flamengo para vocês hoje, não, hein? É... Começa às 4 horas, aliás, né? Espero que não. 30 pessoas já presente. Gabriela esteve aqui na Jornada de Foguete na semana passada, como membro da equipe organizadora. E esta segunda-feira virá como professora de uma, duas ou três equipes, Gabriela? São duas equipes. Duas equipes, ensino médio, professora orientadora. Muito bem. Ontem tivemos uma reunião com eles, tá? Mas foi sobre os relatórios que eles entregaram, né? Da circular número 15, entendeu? E, de fato, esta aula pertence à circular número 15. Infelizmente, não foi possível Sim. fazer essa aula antes, né? Porém, uma das atividades que eles já desenvolveram foi ler tudo o que era possível, espero, né? Que tivessem encontrado pela internet sobre estequiometria, para que estivessem bem preparados para aproveitar o máximo possível essa aula de hoje, tá? E eles também compartilharam o melhor vídeo que eles encontraram no YouTube, eles compartilharam com o grupo. Então, era uma, uma, uma obrigação da tarefa, né? Eles lerem, se não me engano, 3 ou 4 vídeos que a gente forneceu. Eles tinham que encontrar e relacionar, acho que outros 5, e compartilhar com os colegas o melhor que eles encontraram. De preferência, sem repetir dos colegas, né? E até o seu do ano passado, viu, Gabriela? Foi citado e compartilhado aqui com os alunos, né? Pois estamos diante de uma situação assim um tanto quanto complexa, né? Que é descobrir as quantidades adequadas de vinagre e bicarbonato para que reajam dentro de um ambiente confinado, que é, né, a garrafa que fica inteira, né, intacta no foguete, para que se obtenha uma pressão, né, desejada. Então, para uma determinada pressão que você queira atingir, quais as quantidades de vinagre e bicarbonato eu preciso usar, né? Essa é o X da questão. Só que nessa questão não tem só um X. Tem um X, um Y, um Z, um W', X', porque tem muitas variáveis envolvidas, tá? Como vocês verão, tá? É, o grupo está bem ativo, compartilharam até um artigo que está na Revista Brasileira de Física, né, onde esse assunto é discutido também, tá? Eu orientei a eles que preparassem até suas perguntas aí para a Gabriela, alertei a Gabriela que vocês já viram, né, vários vídeos pelo YouTube, então todos já estão bem familiarizados com a estequiometria, né? Porém, ela é feita de uma forma, digamos, teórica. O problema vem quando você coloca as coisas dentro de um ambiente confinado, numa certa temperatura, inicialmente ambiente, que já tem um gás, que é o ar, né? E assim por diante, né? Você está num lugar alto, baixo, o nível do mar, a pressão é uma, lugar mais alto, a pressão é outra, né? Eles calcularam, inclusive, Gabriela, o volume da base, né? Porque o volume não é só o volume da garrafa, e não era só o volume do líquido da garrafa, né? Porque 2 litros é o que está no rótulo, mas na garrafa cabe um pouco mais, né? Então, eles determinaram corretamente o volume total da garrafa e determinaram também o volume da base. Encheram a base de água e puseram no copinho, né?
porque esse volume também faz parte do aparato, né, que vai Uhum. conter gases, etc, etc, né? É, e, e aí encontraram os valores teóricos, né? Todo mundo precisou usar uma garrafa de 2 litros e a sua base. É claro que a base variou um pouquinho de um para outro, né? Mas pouca coisa. E eles calcularam, usando Clapeyron, Van der Waal, etc., qual seria a quantidade de vinagre que carbonato para obter uma pressão de 100 psi, na teoria. Daí eles foram para os experimentos. Então, eles tinham a base, tinha manômetro, tinha vinagre, bicarbonato, e começaram com 0,8 da massa de bicarbonato e 0,8 da massa de vinagre, e também 0,6. Então, eles começaram calculando, medindo, né, medindo as pressões para valores menores do que o teórico, depois para o valor teórico, depois para 1,2 vezes os valores teóricos, 1,4, 1,6 até 1,8, se eu não me engano. E a maioria chegou ali que mais ou menos 1,5, 1,4, 1,6 que eles chegavam em 100 PSI. Ou seja, bem diferente do que o Silvio teve lá na teoria, né? Uhum. Mas, enfim, estamos aqui com 45 pessoas, 16 horas e 6 minutos. Deixa eu ver aqui. Já estou falando boa tarde aqui, um monte de boa tarde para todo mundo, né? O pessoalzinho é bem educado, depois que levaram uma bronca lá no começo, estão bem educados agora, né? Boa tarde todo mundo, né? Não, brincadeira. Assim, a maioria já era bem educada, tá? É, isso. Então, Gabriela, do Centro Educacional, era do Centro Educacional Batista, né, onde trabalha o professor Patrick. Ela gravou com o professor Patrick uma das lições que vocês tiveram que já assistir, né, fazer a lição. E a lição era assistir os vídeos da construção do propelente sólido, gravado por Patrick e Gabriela, quando ela, acho que ainda era aluna lá do SEB, né? E agora ela está na Faculdade de Química de Macaé, Isso, Macaé. de Macaé, né? Então, faculdade de Química, né? Ela adora Química, entendeu? E Química é muito importante para nós, né? Claro, Física também, Matemática também, um monte de coisa importante para o nosso foguete, né? Mas tem que ter a Química também, né? Então, a gente convidou a Gabriela para dar essa revisão geral de estequiometria para vocês, porque vocês já estudaram bastante sobre estequiometria, né? Mas aqui vocês terão a oportunidade de eventualmente tirar uma dúvida ou outra que porventura tenha ficado nos seus estudos ou que vamos assistir na apresentação da Gabriela. Então, o Paloma, Alex, a Giovana, abram os seus vídeos, por gentileza, que é muito chato a gente ficar dando aula para nomes aqui apenas, entendeu? A gente quer ver a caretinha de vocês. De gente que está prestando atenção, né, Maria Eduarda, que está com a mãozinha assim. Aí, viu? Né, Luísa, que está com o queixo caindo aqui. Né? Cara chato, né? Ô, Luiz Felipe, tá meio no escuro aí, né? E Raquel Machão, tá longe toda a vida da câmera, né? Aí, Pedro Henrique tá bem iluminado. Ô, Laísa, tudo bem, Laísa? Né? Tá ok. Estão ouvindo bem, né? Maria Flor, Guilherme, Nahaíra. Estamos esperando vocês abrirem as câmeras para começar. Estamos esperando. Só um minuto, professor, que eu tô ajeitando o meu computador aqui. Espera só um pouquinho. Tá bom, vamos esperar um minuto. Olá, Gabriele. Tudo bem, Gabriele? Com dois Tudo. L's. Você mesmo. Estava vendo você. Estou aqui no Hotel Fazenda Ribeirão, tá? É. Por isso não tem um mapa mundi atrás. Aquele mapa bonito, né? Tá?
E Gabriela vai estar aqui, né? A Gabriela Rosa vai estar aqui. Amanhã, né, Gabriela? Segunda-feira. Isso. E eu acho que vem um de vocês aí, vem para cá também. Né? Ok, 16 e 10, já enrolamos bastante. Gabriela Rosa, muito obrigado pela participação e a palavra está com você. Oi, pessoal, boa tarde. Então, como o professor Canali já me apresentou, eu sou a Gabi, já fui aluna também, igual vocês, construindo foguetes de garrafa PET. Atualmente, eu desenvolvo foguetes maiores, né, de propulsão sólida, junto do professor Patrick. E, basicamente, hoje vai ser uma revisão de tudo aquilo que vocês já pesquisaram nas outras, circulares que já aconteceu aí. Então, vocês me indiquem, por favor, se a apresentação já está mais ou menos rodando, Tá rodando, tá bonito. tá bom? Então Assim, tá bom, pessoal. Vamos lá. Estequiometria é algo que a gente costuma ver no começo do ensino médio e que nem todo mundo entende muito bem o que que é ou gosta. Então, vamos primeiro saber o que que significa a palavra estequiometria. Basicamente, é o estudo das relações quantitativas, ou seja, dos átomos, da molécula, da massa, do volume, entre substâncias que estão participando da nossa reação química. Como assim? Vamos lá. Quando a gente tem qualquer tipo de reação, a gente tem uma quantidade de elementos que estão participando dessa reação. Então, é isso que a nossa estequiometria vai estar verificando. Eu costumo, quando falo de estequiometria, combinar a aula com alguns elementos do nosso dia a dia. E um desses elementos é o exemplo do mousse de maracujá. Por exemplo, aqui abaixo tem duas imagens para vocês. Tem um mousse de maracujá e tem um outro mousse do lado. A gente consegue perceber claramente que os dois são diferentes pela cor, pela textura. O primeiro é um mousse de chocolate, o segundo é um mousse de maracujá. Então, assim como uma receita precisa dos nossos ingredientes corretos, a nossa reação química também precisa. Eu não posso querer fazer o meu mousse de maracujá usando um chocolate. Ou então, eu não posso pegar a quantidade dos elementos do meu mousse de maracujá e eu colocar uma quantidade que não seja exata. Se eu colocar, por exemplo, 100 gramas do leite condensado, 5 ml de suco de maracujá e 80 gramas de creme de leite, não vai resultar no mousse de maracujá correto. Então, assim como na cozinha a gente tem a nossa receita, cada receita tem um ingrediente e uma quantidade correta, aqui na nossa aula de estequiometria, no nosso laboratório, a gente também precisa dos ingredientes, no caso, os reagentes corretos, na nossa proporção certa. A gente costuma brincar aqui na escola que química é como cozinhar, a gente só não pode estar lambendo a nossa colher. E aí, vamos lá. Ô, Gabriela, quer Oi. dizer, quer dizer que toda receita é uma estequiometria que já foi bem testada. Sim, todo mundo já fez uma estequiometria em casa sem saber que estava fazendo estequiometria. É verdade. E aí a gente vê também a questão de Lavoisier e estequiometria, que eles têm uma reação muito próxima. O Lavoisier, que está representado aí nessa imagem, ele falava, né, na sua lei da conservação das massas, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos lá. A gente tem aqui um exemplo apresentado, onde a gente tem uma bolinha preta, que representa o nosso átomo de carbono, e duas bolinhas vermelhas, que representam a nossa molécula de oxigênio. Somando as duas, a gente vai resultar numa combinação das duas moléculas vermelhas com um átomo preto, onde a gente tem que no carbono ele apresenta 12 gramas, que isso aí já é tabelado, e uma molécula de oxigênio apresenta 32 gramas. Antes da minha setinha, eu tenho o total de 44 gramas, que é o somatório do 12 com o 32, e após a minha setinha, eu também tenho 44 gramas. Ou seja, nada se criou, a gente não adicionou do nada uma quantidade aleatória, e a gente também não perdeu nada. Ela simplesmente sofreu uma reação que estava as duas separadas, mas quando elas se uniram, a massa continuou a mesma. Então a gente não perde nada quando a gente está fazendo uma reação. E a gente também tem o Proust, que ele está relacionado com a estequiometria na sua lei das proporções constantes ou definidas,
onde ele fala que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Como assim? A gente acabou de ver que se eu tenho um átomo de carbono e duas moléculas de oxigênio, a gente juntando elas, vai formar o nosso CO2, que vai continuar com dois átomos de oxigênio e um de carbono. Se a gente dobrar o nosso carbono, obrigatoriamente no final, ele também precisará estar dobrado, mas a sua massa ela vai ser constante, mesmo a gente dobrando, a massa vai se manter. E aí agora a gente chega para a nossa equação química propriamente escrita. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o nosso ácido acético, que está contido dentro do vinagre, que isso aí vocês já sabem, né? Que a sua molécula é representada por CH3COOH, aqui em estado aquoso, mais o nosso bicarbonato de sódio, que é descrito de Na, que é o sódio, né? Por HCO3, em estado sólido, e ele vai nos resultar no acetato de sódio, que é o C2H3NaOH2 sólido, mais o nosso ácido carbônico, que vai estar em forma aquosa. E aí, o que a gente precisa agora nessa reação química ter em mente? Tudo que está antes do começo da seta, a gente chama de reagentes. E o que está após, a gente chama de produtos. Isso aí parece algo assim normal, né? Que todo mundo entende, mas algumas pessoas ficam um pouco na dúvida. Então, a gente sempre tem que lembrar: antes da seta, reagente, depois da seta, produtos. E nesse caso, a gente vai abrir um pouquinho mais a nossa equação. Ali onde vocês estão vendo o ácido carbônico, que é descrito por H2CO3, o que que acontece? Ele está sempre numa reação que a gente fala que é reversível, ou seja, ora ele é H2CO3, ora ele está aberto em H2O mais CO2, que é o nosso gás carbônico. E é o nosso gás carbônico que vai importar aqui na nossa reação, que é ele que vai dar aquela pressão para impulsionar o nosso foguete. Então vamos lá. Agora que a nossa reação química está descrita, a gente precisa verificar o balanceamento. E o que é esse tal de balanceamento? Bom, a gente primeiro escreve de novo a nossa equação, verifica se escreveu todos os termos corretos, e aí tudo que tem de um lado precisa obrigatoriamente ter do outro lado, a mesma quantidade. Então vamos por parte. Aqui no nosso lado dos reagentes, ou seja, antes da seta, nós temos um átomozinho de sódio, o nosso Na. Nós temos três átomos de carbono. Dois desses átomos estão presentes no ácido acético e um átomo presente no bicarbonato de sódio, que aqui no caso a gente está somando para saber a quantidade total que tem nos reagentes. Nós temos cinco hidrogênios, que ó, aqui no nosso ácido acético, a gente tem H3, então 3, mais um outro H, formando 4, e mais um outro H que está lá no bicarbonato de sódio. E também temos cinco oxigênios. Dois oxigênios presentes no ácido acético e três oxigênios presentes no bicarbonato de sódio. Agora que a gente já tem listado tudo que a gente tem do primeiro lado, a gente vai verificar se no outro lado tem a mesma quantidade. E aí, a gente tem um átomo de sódio no acetato de sódio, então confere. Nós temos três carbonos, sendo que dois estão no acetato e um no gás carbônico, confere também. O hidrogênio nós temos cinco, três no acetato, dois na água, dando cinco certinho. E no nosso oxigênio, a gente tem dois no acetato, um na água e dois no gás carbônico, também dando cinco. E aí, a gente tem uma dica que a gente fala que é a dica do macho. O que que é a dica do macho? Quando a gente vai fazer o nosso balanceamento, a gente pode começar por metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Fazendo nessa ordem certinha, a gente consegue verificar se o nosso coeficiente está certinho tanto no reagente quanto no produto. Mas lembrando que essa aqui é só uma dica, não é uma obrigatoriedade. Vocês vão ver que existem outras reações que a gente não segue direitinho essa ordem. Então, a gente sempre tem que analisar cada caso que vai ser diferente. Igual na biologia, na matemática, a gente tem as exceções, na química a gente também vai ter algumas. E aí a gente passa para a nossa massa molar, a nossa tabela periódica. Eu coloquei aqui que ela é sua amiga, porque eu não sei vocês na escola de vocês, mas na escola que eu trabalho, eu escuto muitos alunos reclamando da tabela periódica, falando que não entende a tabela.
que não gostaria de usar a tabela, mas no nosso caso, ela está sendo a nossa amiga, ela vai nos ajudar o restante dos nossos cálculos todos, por conta do peso atômico de cada elemento. Então, vamos por partes. Para começar a descobrir a nossa massa molar, a gente vai começar nosso ácido acético. Então, vamos relembrar as moléculas que estão presentes, os átomos presentes no ácido acético. A gente tem 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Agora a gente vai pegar a nossa tabela periódica para descobrir o peso molar de cada um desses elementos. Então a gente vê que o carbono tem o peso atômico, o peso molar de 12 U. U é a nossa unidade aqui na questão química. O nosso hidrogênio tem o valor de 1 U e o nosso oxigênio de 16 U. E agora o que a gente faz? A gente vai multiplicar a quantidade de carbonos pelo seu peso atômico e vai somar pela quantidade de hidrogênios pelo seu peso atômico e somar a quantidade de oxigênios pelo seu peso atômico. Ou seja, a gente vai ter 2 carbonos sendo multiplicados por 12, mais 4 hidrogênios sendo multiplicados por 1, mais 2 oxigênios sendo multiplicados por 16, totalizando assim em 60 gramas por mol. Esse vai ser o nosso peso molar inicial do ácido acético. Passando agora para o bicarbonato de sódio, a gente tem presente em sua composição um átomo de sódio, um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Pegando de novo a nossa tabela periódica para descobrir o peso atômico de cada elemento, a gente vê que o sódio tem o peso atômico de 23 U, o carbono de 12 U, o hidrogênio de 1 U e o oxigênio de 16 U. E vamos fazer o mesmo procedimento feito anteriormente. Vamos pegar a quantidade da molécula e multiplicar por seu peso atômico. Então, a gente vai ter 1 vezes 23 para descobrir o do sódio, mais 1 vezes 12 para descobrir o do carbono, mais 1 vezes 1 para descobrir o do hidrogênio e mais 3 vezes 16 para descobrir o do oxigênio, totalizando assim 84 gramas por mol. Para finalizar a questão inicial da massa molar, a gente vai ver o nosso gás carbônico. O gás carbônico tem uma molécula, né, um átomo de gás de carbono presente em sua composição e 2 oxigênios presentes. Pegando tabela periódica, a gente já viu que o carbono é 12U, o oxigênio é 16, e agora vamos multiplicar e somar. Então, é 1 carbono vezes 12, mais 2 oxigênios vezes 16, totalizando assim 44 gramas por mol. E agora a gente passa para a nossa equação de Clapeyron, que é uma equação que muitos alunos às vezes se confundem em alguns termos, porque tem que tomar bastante atenção na hora de fazer essa conta. Uma dica que eu dou para vocês lembrarem é como que é escrita a equação, é a frase por você nunca roguei tanto. Se pegar cada palavrinha, cada início de letrinha de cada palavra, vai formar o PV igual a nRT, ou seja, a pressão vezes o volume é igual o número de mols vezes a constante R vezes a nossa temperatura, onde a nossa pressão é descrita em atm, o volume é descrito em litros, o número de mols é descrito em mol, a constante é descrita de atm vezes litro dividida por mol Kelvin, e a temperatura nossa está em Kelvin. Uma coisa muito importante, pessoal, é vocês identificarem a unidade que está sendo trabalhada. E se for preciso, vocês vão ter que converter essa unidade. Senão o seu resultado vai estar totalmente errado. Então, às vezes a gente acaba fazendo na conta, por exemplo, em vez de colocar volume em litro, coloca em mililitro. Na hora que chegar no final, a conta vai estar toda errada. Unidade é sempre muito importante, seja na química, na física, na matemática. Então, nunca esqueçam de observar a unidade que você está trabalhando, tá bom? Aqui no caso, como a gente adotou a unidade de litro para o volume, o valor de R vai ser de 0,082. Ah, Gabi, eu já vi esse valor diferente. É porque tem algumas pessoas que, em vez de usar, por exemplo, ATM, utilizam Pascal, ou então, em vez de usar o volume litro, utilizam em metro cúbico. Então, essas diferenças mudam o valor do nosso R. Se vocês seguirem direitinho ATM vezes litro dividido por mol Kelvin, a constante R sempre terá o valor de 0,082. E aí eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder ver na teoria como que seria feito. Então, imaginem que a gente tem uma garrafa
com uma capacidade de 600 ml. E a gente sabe que o valor de 1/3 dessa garrafa é ocupado pela mistura de vinagre mais bicarbonato. Então, eu vou ter 2/3 desse volume sobrando para o gás estar sendo ocupado. Ou seja, imagine aqui, ó, essa garrafinha, finge que ela tem 600 ml. Aqui nessa garrafa, se a gente colocar o volume dela completo de vinagre e bicarbonato, não vai sobrar espaço para o nosso gás, certo? Então, por isso que a gente descreveu aqui que só 1/3 dela vai ter o vinagre e bicarbonato e o restante vai ter o volume do gás ocupado. Que gás é esse? O gás carbono. Então, o volume que está sendo descrito aqui vai resultar em 400 ml ou 0,4 litros. Imagine que minha pressão é de mais ou menos 100 psi, transformando para atm, eu tenho 6,804596. Ah, Gabi, eu posso simplificar, só usar 3 casas decimais? Pode. Tem gente que prefere usar tudo e só no final simplificar as casas decimais, ou tem gente que quer logo no começo adiantar. Aí fica a critério de vocês, só tem que tomar cuidado para não colocar, por exemplo, nesse caso aqui, seria 6,805 e não 4, por conta dos outros números que estão atrás, tá bom? A nossa temperatura, imagina que ela está em 25 graus Celsius. Transformando para Kelvin, vai dar 298,15. O R eu sei que é 0,082, porque é a minha constante, eu coloquei as minhas unidades todas corretas. E agora só falta descobrir o meu número de mols do gás carbônico. Então, colocando a nossa equação, a pressão vezes o volume igual ao número de mols pela constante R pela temperatura. Agora é só colocar os dados na fórmula e vai resultar um valor aproximadamente do número de mols do gás carbônico de 0,111 mol, né? Um número bem pequenininho. Então, vamos lá. A gente descobriu o número de mol, mas essa não é a nossa massa exatamente. E agora, o que que a gente vai fazer? Porque a nossa conta não pode parar aqui. A gente vai ter que seguir mais um passo. Esse próximo passo, a gente vai estar passando de mol para massa através de uma equação de equivalência. E que equação é essa? A nossa equação aqui é descrita por N, que é igual a Nzinho sobre Mzão. O N é o número de mols que a gente já descobriu ainda há pouco. O Mzinho, né, o pequeno, é a nossa massa que a gente quer descobrir. E o Mzão é a massa ou peso molar que a gente já descobriu lá atrás através da nossa tabela periódica. Então, todos os cálculos que a gente está fazendo até agora, eles têm um propósito. Vai chegar numa hora que a gente vai estar usando tudo. Se a gente pegar o nosso N, substituir por 0,111 mol, igualar ele por Mzinho sobre 44 gramas por mol, que foi o que a gente viu lá atrás, que é o valor do peso molar do nosso gás carbônico, a gente vai cortar os mols, vai sobrar apenas a grama, a unidade de grama, resultando em 4,884 gramas. E agora a gente vai fazer a nossa regra de 3. Lembrando sempre da nossa equação estequiométrica bonitinha e a quantidade do peso molecular de cada molécula. A gente vai relacionar primeiramente o bicarbonato com o gás carbônico que a gente descobriu agora. Se nós temos que o nosso bicarbonato de sódio tem um peso molecular de 84 gramas e ele está para 44 gramas de gás carbônico, quantas gramas de bicarbonato estão para 4,884 gramas do nosso gás carbônico? Fazendo a nossa regrinha de 3, que todo aluno gosta, a gente vai resultar num valor de aproximadamente 9,324 gramas do nosso bicarbonato de sódio. E agora, fazendo a regra de 3 para o vinagre, ou melhor, para o ácido acético, nós temos que 60 gramas mol de ácido acético está para 44 gramas mol de gás carbônico. Então, quantas gramas do nosso ácido acético está para 4,834 gramas do nosso gás carbônico? Fazendo novamente a regra de 3, nós temos aproximadamente 6,66 gramas de ácido acético. Porém, não para por aí a nossa conta com relação ao ácido. Por quê? O ácido acético que a gente está trabalhando, contido no vinagre, está em ml. Aqui a gente descobriu como que ele seria em grama. Então, a gente vai usar mais uma outra equaçãozinha, que é a nossa equação de densidade, que é descrita por D igual
é M sobre V, ou seja, densidade é igual a massa sobre o volume, onde nós temos a densidade tabelada, né? Isso não foi eu que inventei do nada esse número, tá tabelado, vocês podem consultar online que vocês vão descobrir que o nosso ácido acético tem a densidade de 1,05, que vai estar aqui no caso igual a 6,66 gramas que a gente acabou de ver, dividido sobre o nosso volume. Trocando de lugar o 1,05 pelo volume, a gente tem que o volume é aproximadamente de 6,343 ml. Mas ainda não parou por aí. Por quê? A gente não pode esquecer que só temos 4% do ácido contido no nosso vinagre. Então, a gente tem que fazer mais um cálculo, onde a gente vai igualar o valor descoberto anteriormente, de 6,343, igual a 4%, e quantos ml desse vai estar para 100%. A gente vai ver que, fazendo a nossa regrinha de 3, a gente vai resultar num valor aproximado de 158,575 ml de nosso vinagre. E a gente chega em algumas considerações que a gente tem que pensar direitinho, avaliar, que é o seguinte: a equação de Clapeyron são para os gases ideais. Essas condições a gente não vai encontrá-las 100% na prática, porque a nossa temperatura ela vai estar variando, a nossa pressão, dependendo de qual local você esteja, também vai estar variando. E nós temos os produtos, ou seja, o bicarbonato de sódio e o vinagre impuros. Geralmente a gente compra o bicarbonato em lojas de grão ou em mercados e sempre tem algo a mais contido dentro do seu bicarbonato. Nunca é o bicarbonato puro. E no caso do vinagre, a gente só tem 4% do ácido acético. Então, na prática, o valor encontrado pela equação de Clapeyron, vocês não vão identificá-lo realmente. Algumas pessoas têm o costume também de pegar o vinagre e aquecer, porque fala que vai ajudar na extensão das moléculas para se unirem e que vai aumentar a pressão e tal. Só que acontece, quando a gente esquenta o vinagre, há uma perda considerável de energia, de calor para a vizinhança. Como assim? Imagine que essa garrafa que eu estou aqui na mão, ela seja a nossa garrafa PET que a gente vai estar usando no lançamento. Aí a gente esquentou o vinagre, colocou aqui dentro da nossa bexiga ou no preservativo que algumas pessoas usam. Aí, a partir desse momento que você esquentou o vinagre e colocou ali dentro da bexiga, ele já está perdendo energia em forma de calor para a sua bexiga. E, consequentemente, ela também já está perdendo energia em forma de calor para a sua garrafa e a garrafa para a vizinhança, que é o ambiente fora da garrafa, né? Porque a gente está manuseando, a gente está tocando, até o momento que você esquentou e chegou na base de lançamento, a temperatura já mudou consideravelmente. Então, nem sempre dá certo a gente estar esquentando o vinagre para acelerar a nossa reação ou dar mais pressão. Então, o que a gente sempre costuma falar para vocês é fazerem testes e mais testes de lançamento propriamente dito, ou então de laboratório, porque a teoria nem sempre é vista na prática. Existem muitas consideráveis, muitas variáveis que vão estar oscilando ao longo da sua reação. Por isso que vocês já fizeram aí 300 lançamentos, já fizeram várias atividades que o professor Canali passou, e vocês nunca viram que realmente a prática dava certo na teoria. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o resumo de estequiometria que a gente tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar perguntando, eu tentarei responder consideravelmente para vocês, né? Porque tem hora, professor Canalha, que eles fazem aquelas perguntas hiper mirabolantes que a gente tem que pesquisar, assim, uns 40 livros, porque vocês estão fora da caixa. E qualquer dúvida a mais que vocês tenham, que ficam com vergonha de perguntar aqui, vocês podem me escrever lá no e-mail ou colocar também no grupo de IC que eu tô lá e eu respondo vocês. Tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Obrigado a você. Abrindo agora para perguntas. Aí já temos o Pádua com a mãozinha levantada, depois a Valentina. Vai lá, Pádua. Boa tarde, dá para me ouvir bem? Boa Fala tarde, mais Daci. alto. Então, é o seguinte, a minha dúvida é em relação à densidade do vinagre. Eu não entendi se a densidade do vinagre ela é 1,05 ou se é a densidade do ácido acético. Eu calculei, eu cheguei no mesmo cálculo que você, fiz as mesmas coisas, só que no final
eu calculei a massa, por exemplo, do ácido acético e da água separada, porque, tipo, eu calculei como se fosse 96% de água, com a densidade 1,00, e a densidade do ácido acético 1,05. Eu cheguei no resultado muito parecido. Então, foi a densidade que a gente estava calculando, realmente era do ácido acético de 1,05. Mas o cálculo que você fez também está certo. Em algumas literaturas eles utilizam dessa forma também, tá bom? Então, a densidade da água dos 96% poderia usar também, sem problemas, né? Isso. Ah, beleza. Obrigado. Nada. Bem, a rigor, a densidade da água é uma função da temperatura, não esqueça, tá? Sim. Mas é quase um, é bem pertinho de um, tá? Se eu não me engano, acho que é exatamente 1 a 4 graus, alguma coisa assim, tá? Você está aí a 20, 30 graus, aí a densidade da água já é um pouquinho menor, porque à medida que você vai esquentando, você vai ocupando um volume maior, né? Devido à agitação das moléculas todas, você vai ocupando um volume maior, mas ainda com a mesma quantidade de massa. Então a densidade vai diminuindo um pouco, né? Mas se eu não me engano, a 4 graus é que é exatamente um, tá? Mas enfim, Isso. mudou muito pouco. Valentina Vieira, que não estava presente na reunião de ontem, mas está presente hoje para se redimir. Tá bom, pode falar. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre a massa molar. De uma maneira geral, quando a gente resolve exercícios, se o exercício não dá a massa molar e só dá a tabela periódica, utilizando um exemplo do flúor, a massa molar do flúor é 18,9. Eu usaria, a partir da tabela e do peso atômico, eu usaria 18 ou 19 para... Eu arredondaria o valor ou eu colocaria só o primeiro valor da massa molar? Então, você pode arredondar o valor, não tem problema. Geralmente, a gente arredonda os valores para poder ficar mais prático a nossa equação. Só quando você está trabalhando realmente com outros tipos de reações que tem que dar um resultado muito puro, que aí a gente usa sem estar arredondando. Mas no nosso caso, vocês podem arredondar sim, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Nada? Maria Flor Dutra, levantou a mãozinha. Pois não, Maria. Boa tarde, pessoal. Boa tarde mesmo, que o Boa horário tarde. do Acre é diferente, então às vezes eu me confundo. Bom, a pergunta que eu tenho na verdade, é mais uma confirmação. Bom, eu fiz os mesmos cálculos, cheguei, assim, posso dizer que nos mesmos resultados, mas na verdade eu usei os 2 litros mesmo como o volume da garrafa. Depois eu tive que refazer os cálculos para acrescentar o volume da base e o volume real da garrafa, né? O volume completo. Mas uma coisa bem interessante que eu percebi é que para todas as proporções que eu chegava, todas as proporções pela equação de Clapeyron, a de Van der Waal, todas, eu sempre tinha, se eu simplificasse aproximadamente, claro, as proporções que eu sempre chegava à proporção 1 grama de bicarbonato para 17 ml de vinagre. Porque pelo balanceamento da equação, é o que a gente tem, é a quantidade de vinagre que vai reagir com bicarbonato. Eu demorei um pouquinho para entender isso, então no começo eu achei, ai, que é isso? E a minha dúvida é se isso sempre vai se manter, essa proporção, se vai sempre reagir, se tem alguma chance de mudar, porque eu vejo como a única coisa certeira que a gente pode se apegar aí para fazer os testes. Porque eu realizei os testes nessa tarefa agora da circular, e para eu atingir o 100 psi de pressão, eu tive que passar, é, se eu não me engano, foi duas medidas depois da que eu realmente tinha calculado. Então, a minha pergunta é se a gente, usando essa proporção aí de 1 grama de bicarbonato para 17 ml de vinagre, ela vai permanecer aí, independente das condições. Então, muito boa essa pergunta. O que acontece? Geralmente ela permanece. Só que se você
ver, tem alguns vinagres que não tem 4% de ácido acético. Tem 4,5, 4,8, tem alguns até que em Casimiro que a gente já viu com 5%. Então, essas pequenas variações da concentração de ácido acético no vinagre pode ser que altere essa proporção de 1 para 17. Mas na maior parte dos casos ela se mantém sim, tá Ah, bom? entendi. Muito obrigada. Me tranquiliza até. Grata. Muito bem, mais dúvidas? Pode baixar a mãozinha, Maria Flor. Cadê outra mãozinha levantada? Ah, não acredito, não tem mais dúvida. O pessoal é muito inteligente. Já entenderam tudo, 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 tudo. Ah, o Pedro Otaque está com uma dúvida. Vai lá, Pedro Otaque. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte: como você comentou, há bastante variáveis, né? E uma delas é a dilatação da garrafa PET. Quando a gente estuda física, a gente vê a questão de dilatação linear, linear, diária e volumétrica, né? Dá para a gente vincular a dilatação volumétrica de alguma forma para que calcule a reação de uma forma mais precisa? Porque se ela dilata, quer dizer que a pressão ela não aumenta, né? De certa forma. Sim, dá para vocês também fazerem uma equivalência entre as duas reações. Só que aí, Pedro, já é algo assim mais avançado, tá bom? Mas tem como vocês utilizarem também a questão da dilatação para poder verificar a questão dos reagentes necessários para a reação acontecer, tá bom? É uma situação bem complexa, Pedro É, Otaki, porque você está aumentando o volume pelo aumento da pressão, né? Mas à medida que você aumenta o volume, teoricamente você diminuiria a pressão, mas está tudo amarradão, entendeu? Então, querer equacionar isso é um trabalho de maluco mesmo, né? Entendeu? É mais fácil você fazer medidas empíricas, né? Mais ou menos como vocês fizeram aí, entendeu? E é claro, vocês foram espertos, né? E não deixaram a garrafa chegar perto dos seus limites, né? De explosões. Então, até onde vocês foram, provavelmente ela permaneceu quase que com o mesmo volume, porque você observa ela se deformar e, portanto, aumentar de volume quando você está na iminência de atingir o limite dela. E vocês ficaram longe desse limite, é claro, né? Tá bom, obrigado. Ok. Mas bem lembrado, tá vendo? Aí, se você aquece, você torna mais flácida a parede da garrafa, mais fácil ela ser inflada, né? Tudo amarradão, muitas variáveis. Mais uma pergunta. Pedro Henrique Braga. Pode fazer. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa Boa tarde, tarde. tarde. professora também. Eu só queria perguntar que a reação é uma reação reversível, no caso, né? Então, ao mesmo tempo que os produtos podem virar reagentes, os reagentes viram produtos. Eu só queria perguntar se, por exemplo, existe algum meio da gente diminuir a formação dos produtos em reagente, porque justamente o que a gente quer é um maior número de mols, de massa de carbono, para pressurizar. Então, minha pergunta é se tem caminhos para a gente maximizar essa produção e diminuir, e favorecer o sentido da reação. Então, a gente favorece o sentido da reação, às vezes com aumento de temperatura, né? Igual o pessoal aquece o vinagre para tentar aumentar. Só que como vocês podem perceber, né? Até vocês já fizeram atividades para descobrir a velocidade da reação, né? A velocidade do lançamento. Essa reação acontece tão rápido, mas tão rápido, que ela não consegue ser tão reversível assim. Era para ela ser um processo totalmente reversível, mas é tão rápido e acaba tendo a liberação dos reagentes junto dos produtos na hora que o foguete decola, que faz com que não dê para a gente maximizar tanto, certo? Então ela é reversível, mas não 100%.
De qualquer maneira, a gente não quer fazer a reversão de nada, né, Pedro? A gente quer continuar fazendo a reação para aumentar a quantidade de gás, né? Já é uma especulação, digamos assim, é, a parte do foco, né? Que é gerar gás e com isso pressão, né? Vamos aqui, esperando. Mais uma pergunta. Maria Flor, de novo. Aproveita, Maria Flor. Tô querendo aproveitar para pedir meio que um spoiler. A gente foi passado na circular anterior pra gente, ou foi nessa, pra gente assistir os vídeos sobre a construção do foguete sólido. Inclusive, a minha jornada é a do nível 5, nível sólido. E eu queria saber se tem como a gente, porque como ela explicou, tudo envolve estequiometria, tudo envolve química, e eu queria saber se tem como a gente realizar esse mesmo processo para estudar melhor, se aprofundar no que acontece na reação que a gente tem no motor sólido, que é com o açúcar e o nitrato de potássio purificado. A gente geralmente tem a proporção, né? Inclusive no vídeo com o Patrick ela fala, mas eu queria saber se a gente vai ter a oportunidade de entender como ela chegou a isso, para a gente entender o que a gente está fazendo de fato. Então, no caso, você quer saber se a gente vai ter uma aula como essa para Eu explicar queria para saber se tem como chegar, se tem como fazer a mesma coisa para o nível sólido. tem, dá para vocês usarem a estequiometria para chegar perto dessas proporções, sim. Só que, igual vocês fizeram em algumas atividades anteriores, que é, vocês vão multiplicando e multiplicando e multiplicando e multiplicando, realizando vários e vários e vários testes, foi assim que chegou no fato do 65 por 35%. Entendeu? Então vai ser a mesma coisa, da teoria não ser igual à prática. Entendi, entendi. Obrigada. Nada. Ou seja, alguém já fez essas contas, esses testes para vocês, e foi a Gabriela e o Patrick, entendeu? Porque a teoria poderia dar um valor, mas eles tinham que conferir na prática, né? E aí chegaram a um valor bem estabelecido dos 35 do açúcar, né, e 65% do fertilizante. Fertilizante. Não é o nitrato de potássio. Tá? Lá no fertilizante tem um monte de outras coisas. Acho que só 43% é que é nitrato de potássio, né, Gabriela? Isso. Tá vendo? Então, mas a gente está. Bem, primeiro que o tempo que teremos é pequeno, para você chegar até esses testes no propelente sólido, né? E também porque isso demanda muitos testes já envolvendo um produto mais energético, né? Entendeu? E a gente não quer expor vocês muito a risco, expor só um pouquinho, tá? Entendi. Ok. Grata. Mais perguntas? Hélio. Aí, Hélio. Uma Boa tarde, pergunta para o professora Hélio. e professor. Eu tenho uma dúvida. Se eu estava lendo uns artigos sobre que comparava resultado experimental e teórico usando a equação de Clapeyron e também usando a de Van der Waals, que dava um valor, uma grande diferença, né? Aí na conclusão, aí estava falando que o que eles pensavam, que o pesquisador que fez isso, achavam que vamos dizer, que isso podia ser pelo fato do princípio de Le Chatelier, acho que era, que quanto mais aumenta a pressão, a equação tende a se balancear na direita. Aí eu depois comecei a pesquisar sobre isso, aí eu vi que se aumentar a temperatura, a equação vai tender a se balancear não, do contrário, quando aumenta a temperatura, ela vai balancear pela direita, e quando aumenta a pressão, ela vai se estender nos reagentes. Aí, será que é por isso que, às vezes, quando coloca vinagre aquecido, ele dá mais pressão? Isso.
Por conta dessa conclusão mesmo. Obrigado. Mas é bom você fazer seus testes, né, Hélio, né? Você pode refazer todo o experimento que nós fizemos anteriormente, mas fixando uma certa massa de vinagre, de bicarbonato, mas a diferentes temperaturas. Ou até, se você conseguisse, né, aquecer continuadamente essa mistura já com o manômetro acoplado. Então, você iria vendo o aumento da pressão à medida que você fosse aumentando a temperatura. Então, aí você encontra uma relação empírica, né? Tá bom? Ou seja, às vezes é mais fácil descobrir isso na prática do que você tentar fazer a teoria disso. Tá? O jeito é fazer vários testes, né? Exatamente. Pelo menos, mas aí você confia no que você está vendo, né? E na Uhum. equação você tem que confiar que alguém fez as contas certas e chegou naquele negócio, né? Não fica confiando demais nas coisas, não, né? É melhor medir, medir, medir. Estéreo Estrela. Pergunta. Boa tarde, professor. Então, a Boa minha tarde. dúvida seria a seguinte: para conseguir achar 100 PSIs na garrafa de 2 litros, eu tive utilizando o dobro do que eu achei no cálculo, né, na equação. Aí eu queria saber se isso também pode ocorrer na garrafa de 1,5 litro, porque é a garrafa que eu vou estar utilizando futuramente para fazer os outros foguetes. Ou se eu tenho que fazer todos os testes de novo. Então, o ideal mesmo é que você tente realizar os testes novamente, porque, como a gente estava vendo aqui, né, a prática e a teoria elas nem sempre se encontram. Mas o que a minha dica para você, igual eu falo para os alunos aqui da escola, tenta fazer a de 2 litros, a mesma quantidade que você colocou para de 2 litros, para a de 1,5. E verifica o que vai estar acontecendo de diferente, para depois, com esse resultado, você pegar e fazer o. Desculpa pelo áudio atrás. Vocês pegarem e fazerem uma nova proporção para identificar qual é a quantidade correta para de 1,5. Tá bom? Porque aí isso vai evitar que você gaste muitos materiais e comprove ou não comprove se para de 2 litros e 1,5 a mesma quantidade vai dar certo ou não. Aliás, é uma boa Então, eu não vou ideia de usar a uma mesma próxima quantidade, não. tarefa. É a próxima tarefa? Tá bom, obrigado por tirar minha Uma boa dúvida. ideia para uma próxima tarefa. Olha Ah, só, tá, tá entendi. vendo? Obrigado por esclarecer Refazer minha para outros dúvida, viu? volumes. Não podemos fixar, né? A massa, a massa que você obteve para 100 PSI, para 2 litros. Na verdade, 2 litros é alguma coisinha, porque a base, né, tem seu volume lá, né? Mas então, mas todo mundo fez com 2 litros. Né? Mas deixa eu estar perguntando. E se fosse 1,5 litro? A gente chegaria nas mesmas proporções para chegar a 100 PSI? Entendeu? Ah, provavelmente não. Quer dizer, eu acho que não, né? Porque você teria uma massa e um volume bem menor e já chegando a 100 PSI. Sim, no caso, eu não ia Entendeu? usar a mesma quantidade em si, eu só ia pegar o que eu achei na equação, que eu fiz para 1,5 litro, e eu ia tentar fazer o dobro também, como eu fiz no outro. É mais ou menos isso. Sim, na equação da teoria, Só que eu mas não aí sei você se vai viu dar que na certo, eu vou prática, tentar. só que aí você viu que na prática o número era diferente, né? Mas Muito obrigada, viu? é questão empírica, exatamente, entendeu? Estão vendo quantas variáveis estão envolvidas aí que vocês estão levantando, né? Dilatação, temperatura, diferentes volumes de garrafas, né? Tá? É, temos aqui mais 4 minutinhos para pergunta. Se tiver pergunta, vai ficar todo mundo aqui, um olhando para a cara do outro, até das 5 horas. Eu não acredito que o Romeu não vai fazer nenhuma pergunta. Tem nenhuma dúvida, não, professor. Eu consegui captar bem, até porque na escola, quando teve a etapa regional, o professor de física conversou com a professora de química deu uma aula sobre a estequiometria do vinagre e do bicarbonato também. Então já foi mais um embasamento aí. Muito bem, sortudo.
Sim, então recomendo muito que leiam aí os artigos que foram compartilhados, os artigos contidos na Revista Brasileira de Ensino de Física, uma de capa vermelha, né? É, que é bem extensa, né? E compara teoria e prática, né? Para algumas situações, obviamente, né? Tá bom? Ok. Mais nenhuma pergunta? Silvano, nenhuma pergunta? Entendeu tudo, né, Silvano? Se não entendeu, vai assistir o vídeo depois, né? Até Não, entender. professor, eu entendi tudo. Inclusive também, Oi? inclusive como falou, na época que a gente estava participando da Mofog, o professor também fez uma aula com a gente sobre estequiometria. Então tá tudo bem. Muito bem. Uma coisa é a aula teórica da estequiometria. Depois vocês viram que vocês foram fazer a prática ali, né? Sabe como é que é? A receita às vezes está bonitinha, mas aí quando você vai fazer o bolo, ele não cresce bem, né? Sabe como é que é? Já ouviu falar, né? Eu segui a receita direitinho, mas meu bolo não fica igual o bolo da vizinha. Já reparou nisso? De repente que era o forno, né? Que não mantinha a mesma temperatura certinha, né? Sempre tem alguma coisinha, né? Que foge ao nosso controle e o resultado não dá o mesmo. Tá bom, pessoal. Quase 5 horas. Agradecemos a presença de todos. Se não há mais perguntas, vamos agradecer. Uma salva de palmas aqui a Gabriela. Ê! Cadê a palma aí, todo mundo? Ô, louco, pelo amor de Obrigada. Deus, bate palma aí. Ô, Rayan, cadê as palmas, Rayan? Ah, que preguiça, até de bater palma, meu Deus do céu. Emanuela, você está com a mão levantada aí de amarelinha, quer fazer uma pergunta? Tô dando tchau. Tô dando tchau, né? Iago também? Mãozinha amarela, abaixou a mão. Eu vou ter a Ó, reação de palmas, professor. reação de palma. Não, mas eu queria ver vocês batendo palma, entendeu? Calma, não vai embora Eu fiz não, não vai os embora dois. não. É, como é que é? Registre. Espera aí, eu não escrevi ainda. Registre aqui a sua presença. Todo mundo já estava com o nome tudo de escrito ali, só apertando, só com o dedinho assim, né? Uhum. Aquela que eu vou embora, vou dar o enter aqui e vou embora. Tá bom, deu enter para ir embora. Né, Gabriela? A gente se vê aqui amanhã, hein, Gabriela? Sim, com certeza. Ó, o mais cedo possível, hein? Para o Júlio César madrugar com a van lá. Tá? Tá bom. Então, ó, pessoal, muito Obrigadão. obrigada. Eu vou estar compartilhando com vocês os slides lá no grupo de C Júnior, tá? Que se perguntaram aqui no chat se eu ia compartilhar, eu vou mandar para Sim, vocês ainda hoje. beleza. Obrigadão. Tá bom? Tá bom. Parando de gravar, parando de gravar.